Ora bem, antes de mais, muito boa tarde. Gostava, evidentemente, de saudar aqueles que são responsáveis por esta organização, não é? Que, no caso, a Ordem dos Arquitetos, a Casa da Arquitetura, a Fundação Marcos da Silva e todos os nossos convidados que aqui estão hoje. É sempre um prazer ver tantas caras conhecidas, não é? E, portanto, cumpro-me este ano, pela primeira vez, e é um prazer estar aqui também na abertura do Prémio Távora. E eu que fui aluno do professor Távora, portanto, não posso deixar de referir duas outras coisas muito rápidas que me parece importante. Embora nós este ano, felizmente, por via das várias instituições aqui presentes, estamos muito presentes com a recordação do arquiteto Fernando Távora, mas vale sempre a pena acrescentar alguma coisa. E, na verdade, nós sabemos que este prémio se realiza à volta de uma viagem. Eu preferia dizer que eu acho que é à volta de um percurso, que é uma palavra. Percurso e processo são duas palavras que a gente aprendeu muito na faculdade e que às vezes se esquece. Estou a ver aqui alguns professores mais antigos que nos estavam sempre a falar disso. Eu acho que é extremamente relevante. E eu tive muitas viagens, nomeadamente à sexta-feira de manhã, com o arquiteto Fernando Távora, por diferentes sítios que me ajudaram a construir outras viagens que fui fazendo, viagens essas de arquitetura. Os arquitetos têm uma forma diferente de viajar, têm uma forma diferente de fazer os seus percursos, de analisar os seus edifícios. Eu acho que é isso que acontece aqui. A razão de ser deste prémio é efetivamente saber olhar a arquitetura de uma forma muito particular. E, portanto, é isso que, no fundo, estamos a celebrar. É a vigésima edição. E todas as edições foram sempre um sucesso e foram sempre uma forma de nós, arquitetos, refletirmos sobre as viagens, aquelas que são nossas, mas também as viagens que são dos outros. Isso é muito interessante e continua muito vivo e muito presente. Eu acho que neste tempo pós-Covid, neste período em que nós tivemos que ficar um pouco mais quietos, eu acho que é ainda mais necessário falar desta necessidade de conhecer o mundo, de galgar fronteiras e de olhar para as coisas e saber parar, saber observá-las, saber ver a arquitetura. Eu acho que é particularmente relevante, porque eventualmente nos últimos anos algumas coisas, na minha opinião, podem-se ter perdido, não é? E nós estamos num mundo que é demasiado voraz e por via, às vezes, dos discursos seja dos fundos comunitários, seja das expressões dos PRRs, sejam de outras matérias, nós muitas vezes nos afastamos da nossa identidade. E afastar-nos da nossa identidade é, essencialmente, afastar-nos daquilo que são os espaços que vivenciamos. E eu acho que, nesse sentido, os arquitetos têm que ainda reivindicar mais a presença naquilo que é o nosso espaço social. Eu acho que a nossa profissão tem essa dificuldade perante, muitas vezes, os poderes públicos, e nomeadamente nesta dimensão cultural e identitária que sempre tem, que é representada muito por estas matérias, e eventualmente a pressa que existe em nós desenvolvermos um futuro muito imediato prejudica uma reflexão mais profunda sobre as nossas cidades, sobre os nossos edifícios e sobre a qualidade que nós temos que exigir a todos, e nomeadamente à nossa arquitetura. Estamos num período em que a arquitetura é entendida quase, é desejada quase como um ready-made, ou seja, algo muito imediato. E, portanto, em que nós temos que fazer este combate sempre de que, efetivamente, os arquitetos preocupam-se em desenvolver um trabalho que vá para lá da sua geração, para lá do seu tempo. E foi isso que nos deixou o legado do professor Távora, do arquiteto Távora, não só na dimensão daquilo que ele próprio construiu enquanto arquiteto, mas também daquilo, enquanto pedagogo, aquilo que ele deixou como mensagem e como lição a todos nós. Portanto, queria-vos saudar hoje neste dia, que é sempre muito honroso estar aqui a iniciar outro processo do Prémio Távora. Mais uma vez um caminho, uma viagem que nos vai levar a algum sítio, com pessoas que são sempre muito conhecedoras, essencialmente para falar de arquitetura e de arquitetura de qualidade e para falar do espaço.
E, portanto, muito obrigado por terem vindo à Ordem dos Arquitetos e cá vamos nós para mais uma viagem. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou provavelmente sair da regra protocolar, mas permitam-me que vos saúde a todos e cumprimente sem distinção institucional ou pessoal, mas com uma acalorada e sincera alegria e amizade. A todos, o meu muito obrigada, a todos, e em nome da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, sejam muito bem-vindos. O momento é incontornável, relevante e por demais importante para não ser assinalado e memorizado. Comemora-se o centenário de nascimento de uma figura ímpar da arquitetura, seja na construção da sua história, seja na sua relevância da sua prática profissional e académica, seja na influência exercida na vida pessoal, académica e profissional de tantos. Comemora-se Fernando Távora. O Prémio Fernando Távora afirma-se como um conhecimento anual de importância desta figura, celebrando de forma singular e focada o seu legado e a sua memória, o seu caráter e o seu talento, suportado numa das suas atividades mais queridas e desejadas, viajar. Poder associar ao centenário de nascimento de Fernando Távora a 20ª edição do prémio com o seu nome é uma coincidência muito feliz e que merece ser sublinhada, reforçando-se o significado do prémio, acentuando-se a singularidade do arquiteto e visibilizando-se ainda mais a riqueza inerente ao ato de viajar. Premiar significa celebrar e incentivar, reconhecer e motivar. No presente caso, é celebrar e reconhecer a excelência, a importância e a qualidade de Fernando Távora enquanto pessoa, professor, investigador, arquiteto de corpo e alma inteiros. No caso, incentivar e motivar o seu estudo e conhecimento, a sua descoberta, a aproximação para quem exerça, investiga e se interesse pela arquitetura. Fernando Távora é único na arquitetura portuguesa, seja no campo disciplinar e conceptual, deontológico e ideológico, profissional e institucional, tão singular quanto consensual na sua qualidade, da sua prática e produção arquitetónicas, no ensino e transmissão do saber fazer e entender, no ensino e transmissão do saber fazer e entender na defesa da valorização de ser e estar arquiteto. É singular e único, e por isso merecedor de estudo e de celebração. Viajar é conhecer e enriquecer, é observar e reter, é fixar e incorporar. Viajar é inato a Fernando Távora, que usou este verbo para ousar e se diferenciar nas suas múltiplas atividades e papéis desempenhados ao longo da sua vida. Misturando curiosidade e responsabilidade, o local e o internacional, a cultura e a descoberta, a história e a contemporaneidade, viajar é caminho de conhecimento e sedução que Fernando Távora nunca negou e sempre alimentou, deixando-nos implicitamente um direito e um dever. Viajar para conhecer, conhecer para viajar. Ao longo do tempo de vida deste prémio, já se experimentou 19 edições, 380 participantes, 90 membros de júri e 4 continentes viajados, num resultado que acreditamos nos torna a todos mais ricos e habilitados. Para a 20ª edição, mantém-se a atribuição de uma bolsa no valor de 6.000 euros, fixa-se o prazo de entrega das propostas o dia 12 de agosto de 2024 e o dia da cerimónia de anúncio do vencedor, o dia 7 de outubro, Dia Mundial da Arquitetura. Assim, e com prazer, orgulho anunciar o júri desta edição. Arquiteta Andreia Soutinho, em representação da Fundação Marques da Silva. Arquiteto Carlos Prata, em representação da Casa da Arquitetura e da Câmara Municipal de Matosinhos. A arquiteta Teresa Fonseca, em representação da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. Doutora Luísa Távora, em representação da família do arquiteto Fernando Távora. Temos também, enquanto figura de relevo cultural externa do campo disciplinar da arquitetura, um membro de júri que ainda estamos a aguardar confirmação definitiva, por isso é que não divulgaremos hoje ainda o nome, contudo depois será comunicado. Hoje também vamos aproveitar e vamos revelar a imagem gráfica do prémio,
vai ser depois apresentado. E permitam-me reforçar, Fernando Távora é o único que merece ser celebrado de forma singular em homenagem às suas preferências e qualidades. E para comprovar a evidência de quanto é bom viajar e de quanto aprendemos viajando e de quanto honramos Fernando Távora, transmitindo e partilhando essa aprendizagem e conhecimento adquirido, deixo-vos com a arquiteta Inês Vieira Rodrigues e a sua viagem às arquiteturas energéticas e insulares. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Como é evidente, renovo os meus agradecimentos ao júri da 18ª edição e naturalmente à Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte, à Câmara Municipal de Matosinhos, à Casa da Arquitetura, à Fundação Instituto Marques da Silva e à AGEAS Seguros. Agradeço também à família do arquiteto Fernando Távora, foi um privilégio. Por fim, não posso deixar de agradecer ao João pela companhia na viagem e pela paciência habitual. Bom, antes de mais, algumas considerações sobre o conceito de energia. O grego energia, cuja tradução literal é atividade, operação, remonta ao conceito formulado por Aristóteles. A energia, na sua acessão atual, é sinónimo de potencialidade. Por isso, a ideia da circularidade da energia como um todo é profundamente moderna. Por um lado, a matéria é apenas energia capturada. Por outro, a matéria é sinónimo de energia armazenada à espera de ser libertada. Ora, se a matéria é intrinsecamente ligada à energia, o vínculo entre energia e arquitetura é necessariamente ontológico. O próprio metabolismo humano utiliza diferentes tipos de energia. O calor de baixa intensidade que mantém o corpo a uma temperatura relativamente estável, a energia mecânica gerada pelos músculos e a estimulação elétrica no centro da atividade cerebral. A partir de meados do século XIX, a energia começou a ser medida de forma sistematizada, passou a ser contabilizada. Tal como o trabalho foi imputado à atividade humana, a energia foi imputada ao território. Ao falarmos de calor, do poder da água numa cascata, de alimentos, mais recentemente de baterias, falamos de joules, calorias ou quilowatt-hora. Como espero que esta apresentação ilustre, a arquitetura da energia representa e molda a natureza das discussões políticas. As ilhas são aqui entendidas como um laboratório real para aferir as questões que convergem nessas discussões políticas. O mar constitui-se como um obstáculo a uma difusão da energia em rede, por isso os custos exorbitantes fazem com que não haja transferência de energia elétrica de ilha para ilha. Ou seja, cada ilha funciona como um ecossistema energético que depende das suas infraestruturas para dar resposta às necessidades de consumo. As arquiteturas são insulares porque obedecem a lógicas confinadas de produção de energia elétrica. A primeira lei da termodinâmica estipula que em qualquer transferência de energia, toda a energia é sempre e somente totalmente transferida. Contudo, esta lei tende a privilegiar a quantidade de energia em detrimento da qualidade. É evidente que a energia não flui com propriedades constantes. Por isso, a segunda lei da termodinâmica atende aos aspectos qualitativos, uma vez que estabelece que num sistema fechado, ao longo do tempo, haverá um aumento espontâneo da entropia. A entropia é a porção de energia dissipada resultante das alterações dentro desse sistema. Buckminster Fuller escreveu que, devido à entropia, a inadequação aumenta. Posto isto, há que projetar com a entropia. E isso passa por um processo de procura pela tal adequação das formas.
que de resto é um dos legados do arquiteto Fernando Távora. Dentro do registro de uma forma estudada para o desempenho energético, tomemos, por exemplo, as pesquisas do arquiteto Claude Parrin, que, tal como o arquiteto Fernando Távora, celebraria o seu centenário em 2023. A partir de 1974, no contexto da crise do petróleo e em colaboração com a Eletricidade de França, a EDF, Parrin desenvolveu uma reflexão sobre a arquitetura específica para as centrais nucleares. Na imagem, a figura do arquipélago mobilizada pelo campo da arquitetura por Coolhaas, Vriesendorp e Zengelis. Aqui o quarteirão ilha define um conjunto. Talvez possa aludir, de certa forma, aos centros de produção dentro de cada ilha e ao sistema de solidariedade territorial implícito nesse mesmo regime. O propósito da viagem às arquiteturas energéticas insulares cumpriu-se numa primeira fase com a visita aos centros de produção elétrica na Islândia, assinalados na imagem. Na Islândia, não recorrem a combustíveis fósseis, pelo que a produção de eletricidade é assegurada inteiramente por fontes renováveis, a geotérmica e a hídrica. A eólica está neste momento em fase de análise. Numa segunda fase, a viagem também inclui os Açores. Os centros de produção também estão aqui assinalados. No total, foram visitadas mais de 50 centrais de produção, umas com maior, outras com menor profundidade. Quem eventualmente tenha interesse em saber mais sobre cada uma, sugiro que espreitem o caderno de viagem quando for publicado. Não pretendo maçar quem teve a delicadeza de vir até aqui hoje, por isso falarei apenas sobre algumas das centrais. Em relação aos Açores, o que importa reter neste momento é que cada uma das 9 ilhas tem uma central termoelétrica, ou seja, uma central que recorre a combustíveis fósseis. Os restantes recursos utilizados variam de ilha para ilha e são o geotérmico, o hídrico, o eólico, o fotovoltaico, os resíduos e o biogás. Falar sobre centros de produção de eletricidade é, no fundo, falar de ilhas dentro de ilhas, algumas mais visíveis, outras menos, e cuja distribuição dos fluxos pode obedecer a estruturas mais ou menos reticuladas, mas que convergem na necessidade de alternativa ao uso de categorias como paisagem natural. Isto porque as infraestruturas são contingentes aos territórios. Há cerca de 90 anos, Le Corbusier desenhava e escrevia sobre este novo estado do território, marcado pelo atravessamento das redes ligadas às suas unités d'habitation. Voltando às ilhas, o vulcanismo é visível de forma excepcional tanto na Islândia como nos Açores, por se situarem numa das maiores fronteiras de placas tectónicas a nível mundial. A crista média atlântica estende-se ao longo de 11.300 km e está relacionada com o processo de expansão dos fundos oceânicos. A maior parte está submersa, mas ergue-se até à superfície em algumas zonas da Islândia. O topo da montanha da Ilha do Pico é também uma manifestação da cordilheira, com 2.351 metros de altitude. Na Islândia, uma dessas zonas é Reykjanes, a península a sul de Reykjavik. Tem sido noticiada de uma forma particular por causa das erupções vulcânicas, sendo que a última erupção assinalável ocorreu em fevereiro deste ano. As placas euroasiática e da América do Norte, na fotografia, estão continuamente a afastar-se, cerca de 2 centímetros por ano. Durante o processo de divergência, formam-se fraturas lineares devido às forças criadas pela tensão que se acumula à medida que as placas se afastam uma da outra. Em Sandvik, percorremos uma enorme fissura, ou seja, a margem entre placas, sob areia e pedras recém-criadas em termos geológicos. Na mesma região islandesa, as áreas de alta temperatura são evidentes, como nestes 2 exemplos. Em 1908,
Um agricultor da região de Reykjavik foi o primeiro a utilizar as águas geotérmicas para aquecimento. Instalou uma conduta da sua casa até uma fonte termal a 500 metros de distância. Este sistema começou a ser replicado em algumas construções, em particular em estufas. As manifestações constantes de energia provenientes do fundo da Terra explicam o investimento de uma empresa privada, a Gaia Sorca, na construção de 2 centrais geotérmicas. Esta central tem o mesmo nome da península, Reykjanes. O conjunto de instalações, que parece irromper do basalto, começou a atividade em 2006 e aproveita a energia a partir de 12 furos geotérmicos para a produção de eletricidade e água quente. A potência instalada atual prefaz 100 MW e após a conclusão das obras de ampliação de que está a ser alvo, passará para 130 MW. A segunda central, operada pela mesma empresa, chama-se Svartsengi e inaugurou a combinação da produção de eletricidade com a produção de energia para o aquecimento das habitações na Islândia. Iniciou a atividade em 1976 e foi alvo de sucessivas intervenções até atingir os atuais 75 MW de capacidade de produção instalada. A célebre Blue Lagoon, junto à central, teve origem num acaso. A água geotérmica era conduzida para a envolvente da central, uma vez que à época não se tinha imposto a obrigatoriedade de reinjeção da água utilizada. Ora, a água deixou de ser absorvida pelo solo, as pedras formaram uma camada impermeável e criou-se um pequeno lago. A descoberta de certas propriedades medicinais da água altamente mineral, rica em sílica, algas e minerais, aliou-se à necessidade de destinar a água excedente do funcionamento da central. Assim, em 1992, estabeleceu-se oficialmente o negócio da Blue Lagoon, para onde a água drenada, a partir das perfurações geotérmicas, é diretamente filtrada. Na verdade, a natureza dificilmente poderia ser mais fabricada. Elishady, a maior central geotérmica na Islândia, começou a funcionar em 2006. O projeto e a obra desta central ficaram a cargo da empresa Kawi, em colaboração com os escritórios de arquitetura Verkis, Tark e Landslag. É explorada pela empresa privada OnPower para a produção de água quente e eletricidade. Cerca de 950 litros por segundo e 303 MW de eletricidade a partir de 6 turbinas de alta pressão e uma de baixa pressão. Os iglus marcam as perfurações geotérmicas e servem para proteger as cabeças dos furos da queda de neve. Na verdade, Elishady é uma central-museu, com uma exposição permanente sobre energia geotérmica. Um protótipo da secção da conduta de 20 km, que nos acompanhou desde a outra central gerida pela mesma empresa, a central de Nesjavellir, ocupa um lugar de destaque. A conduta é feita de aço, isolado com lã de rocha e coberta com folhas de alumínio para a proteção da chuva e do vento. A água sai das 2 centrais geotérmicas a cerca de 85 graus e não perde mais de 2 graus centígrados ao longo do trajeto até Reykjavik. A água de altas temperaturas, ou seja, a que tem pelo menos 200 graus a 1000 metros de profundidade, é altamente rica em minerais e é utilizada para o aquecimento das piscinas e das casas. O outro circuito é o da água de baixas temperaturas, que tem menos de 150 graus a 1000 metros de profundidade, que se pode beber por não ser tão rica em minerais. É água que cheira a enxofre. Estes 2 sistemas cobrem as necessidades de aquecimento e de água quente da capital islandesa. Os fluidos geotérmicos que não são aproveitados para o aquecimento de espaços interiores são transportados para a rede de reinjeção.
que por sua vez os conduz até ao sistema de águas subterrâneas no reservatório geotérmico. A título de curiosidade, a Carbfix, uma empresa islandesa de 2007, aproveita a tecnologia de perfuração da OnPower para capturar dióxido de carbono da atmosfera. Imita e acelera o processo natural de dissolução do dióxido de carbono em água, seguida da sua injeção em basaltos subterrâneos. Este procedimento origina minerais sólidos que armazenam o dióxido de carbono de forma permanente, como é o exemplo da fotografia. É um processo que demora cerca de 2 anos. A Islândia produz toda a eletricidade a partir de fontes renováveis. 73% de fonte hídrica e 27% de fonte geotérmica. Ao país insular, com cerca de 385 mil habitantes, bastaria 20% da eletricidade produzida para suprir as necessidades energéticas. A energia é tão abundante e barata que, na prática, compensa transportar a matéria-prima até a Islândia, transformá-la para depois transportá-la até aos fornecedores. A proibição de petróleo durante a crise dos anos 70 do século passado determinou um investimento substancial nas fontes geotérmicas. A partir de 2008, a economia islandesa passou a gravitar em torno do turismo, das exportações de peixe e do modelo de produção de energia barata para atrair a indústria de fundição do alumínio. Ou seja, 80% da eletricidade produzida no país serve para alimentar a indústria, entre as quais se destacam as fundições operadas pela anglo-australiana Rio Tinto e pela norte-americana Alcoa. Estas são as instalações da Rio Tinto em Reykjavik. Esta fábrica, dotada de um porto próprio, iniciou a produção de tarugos de alumínio em 1969 e é alimentada com eletricidade proveniente das centrais hidroelétricas da Landsvirkjun, a empresa estatal. A cerca de 40 km da capital, outra grande consumidora de eletricidade, a fábrica da empresa norueguesa Elkem. Foi construída em 1975 e é provida de energia distribuída a partir do posto de transformação da Landsnet, a empresa pública de distribuição, de onde saem linhas de alta tensão diretamente para os vários edifícios. Nestas instalações, que também incluem um porto, produz sobretudo ferro-silício, uma das matérias-primas essenciais para a indústria do aço. No norte da Islândia, visitámos a central de Teistareyrir, construída em 2017. É uma das 3 centrais geotérmicas exploradas pela Landsvirkjun, a tal empresa estatal. Esta central foi concebida propositadamente para alimentar uma fábrica localizada em Húsavík, dedicada à produção de silício metálico e que faz parte da empresa PCC. A fábrica processa uma parte do quartzito de alto teor extraído da pedreira de Zagorze, na Polónia. A eletricidade que não serve para alimentar a fábrica da PCC é conduzida para a rede. A rede de distribuição funciona praticamente num modelo circular, dando a volta ao país e acompanhando a principal estrada, a Ring Road, como observámos ao longo da viagem. A sala de máquinas, com 2 turbinas a vapor de 45 MW cada, produzidas pela empresa japonesa Fuji, vai ser ampliada em 2026 ou 2027. Aliás, a ampliação do edifício para o dobro foi programada desde a fase inicial do projeto. O objetivo é atingir os 200 MW de capacidade instalada. Numa sala surpreendentemente pouco ruidosa e praticamente imaculada, as enormes condutas de ar-condicionado destacam-se ao longo do mezanino que percorremos para observarmos as máquinas. À semelhança das centrais de Nesjavalir e Elishady, a partir dos furos de profundidade variável, entre os 1000 e os 3300 metros, extrai-se o fluido geotérmico, que é o vapor misturado com água mineralizada.
Depois é conduzida ao longo de uma conduta até ao condensador, onde a água é separada do vapor. De seguida, o vapor é utilizado para pôr as turbinas em funcionamento e a água é direcionada para a torre de arrefecimento. Contrariamente às outras duas explorações geotérmicas que vimos até aqui, a água não é aproveitada para outro fim, é toda reinjetada a 800 metros de profundidade. Esta é uma zona isolada, não existem núcleos urbanos suficientemente perto para que se proceda a uma reutilização da água para outros fins. A Landsvirkjun está a tentar que algumas empresas fixem as suas instalações perto da central, com o argumento de que poderiam usufruir de um eventual redirecionamento das águas geotérmicas. Bastante mais afastada da central, uma infraestrutura evidenciava novos trabalhos de perfuração. A operação completa demoraria 3 meses, uma informação recebida durante o almoço com os trabalhadores do complexo, para o qual fomos gentilmente convidados. Enquanto conversávamos, um trabalhador da perfuração que tínhamos acabado de ver interrompeu-nos e juntou-se à conversa. Por nos ter ouvido falar sobre a geotermia nos Açores, referiu que tinha vivido 1 ano e meio na Ribeira Grande, assim como mais de 60% da equipa que estava a trabalhar neste novo furo. Entre 2021 e 2022 fizeram perfurações de prospecção geotérmica em São Miguel e na Terceira, e aparentemente com muito bons resultados. Nos Açores há 3 centrais geotérmicas, 2 em São Miguel e uma na Terceira. Esta é a central geotérmica do Pico Alto, localizada perto da Furna do Enxofre, na Terceira, a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar. Foi inaugurada em 2017 com um grupo gerador e uma capacidade de produção instalada de 3,5 MW. Recordemos que a anterior tinha uma capacidade 25 vezes superior. A construção da central piloto foi liderada pela empresa italiana Exergy e contou também com o trabalho dos arquitetos Macedo Arquitetos. Contribui em cerca de 3,4% para a estrutura de produção da Terceira. Ao contrário dos iglus que vimos nas centrais geotérmicas islandesas, aqui as cabeças dos furos estão expostas, com uma temperatura que ronda os 200 graus. O sistema geotérmico é equiparado a uma panela de pressão. Precisa de calor e de um recipiente estanque. A água da chuva infiltra-se até a um reservatório subterrâneo, formado por rocha impermeável no fundo e por rocha permeável no topo. À medida que a água no interior do reservatório é aquecida pela energia da terra, a pressão aumenta, como na panela. As centrais nos Açores utilizam a tecnologia binária, tal como observamos nas da Islândia. O líquido geotérmico é utilizado para vaporizar, através de um permutador de calor, outro fluido com o ponto de ebulição mais baixo. Assim, o fluido secundário vaporiza-se rapidamente e aciona as turbinas, como se fosse um ciclo fechado. As diferentes ondas nos monitores representam o comportamento de cada furo. O sistema regula remotamente as cabeças dos furos num esforço para que a quantidade de energia extraída seja constante e regular. Em São Miguel, o recurso geotérmico é o que tem maior expressão em termos de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Os dados mais recentes, de fevereiro de 2024, apontam para 37% de peso da geotermia no sistema insular. Esta é a central da Ribeira Grande, que inaugurou o seu funcionamento em 1994. O percurso periférico à central é um autêntico desvelamento das instalações. Enquanto vencemos a cota, as infraestruturas vão surgindo por entre a vegetação. Os Macedo Arquitetos também trabalharam no projeto desta central. O plano de recuperação e resiliência servirá para aumentar a potência, que neste momento é de 9 MW, através de 3 novos poços geotérmicos e da montagem de um novo grupo de 5 MW, com novas estruturas de captação, de separação e de transporte. Nos Açores não há aproveitamento subsequente da água geotérmica.
Fica evidente que neste caso falamos de potências substancialmente inferiores às islandesas. Passando para as fontes hídricas. A inauguração da estação de rádio estatal em 1930 estimulou a eletrificação da Islândia. Neste contexto, o arquiteto Sigurdur Gudmundsson projetou a central elétrica de Lósafoss, construída em 1937. Gudmundsson foi um dos arquitetos mais célebres da Islândia, foi o segundo islandês a formar-se em arquitetura e o primeiro a abrir o seu escritório em nome próprio, em 1925. Depois da conclusão de Lósafoss, o arquiteto Gudmundsson também trabalhou em projetos de exploração de energia geotérmica, como o caso da proposta representada à direita, de 1938, em parceria com o arquiteto Eiríkur Einarsson. Lósafoss é uma das 15 centrais hidroelétricas exploradas pela Landsvirkjun. O início da atividade da central aumentou consideravelmente a quantidade de energia produzida na região de Reykjavik. Tendo em vista a utilização do excedente da energia, os cidadãos foram incentivados a comprar os fogões elétricos Rafa. Além disso, o fogão podia ser comprado diretamente ao fornecedor da eletricidade, o que possibilitava que os pagamentos fossem descontados nas faturas. Irafoss também foi projetada pelo arquiteto Gudmundsson, tendo sido a primeira central islandesa subterrânea. Começou a funcionar em 1953, aproveitando duas quedas de água na parte inferior do rio Sog. O túnel de acesso, que foi usado para transportar os materiais durante a construção, é hoje um túnel de fuga. Começou a atividade com duas unidades geradoras de 15,5 MW cada. Uma década depois, foi ampliada e conta hoje com 47,7 MW. Na sala técnica, podemos ver os eixos das 3 turbinas Francis em movimento. Aqui estávamos a cerca de 60 metros abaixo do nível do solo. O barulho da passagem de 50 metros cúbicos de água por segundo, num canal praticamente horizontal, testemunha o uso da pressão e do volume de água para a produção de eletricidade. A partir deste compartimento, faz-se a regulação do fluxo de água com barreiras, nomeadamente para a manutenção programada das turbinas. Em 1965, quando a empresa estatal Landsvirkjun foi constituída, dedicou-se à construção das instalações de Búrfell para dar resposta ao crescimento da indústria do alumínio. Os arquitetos desta central foram Gunnlaugur Aldorsson e Gudmundur Kristinsson, que também trabalharam no projeto das barragens e reservatórios que fazem parte do circuito hídrico. A obra envolveu uma profunda alteração de toda a área, inclusivamente criou-se um sistema de desvio do leito do rio. Este circuito hídrico usa a água dos glaciares que derretem durante o verão e no início do outono. Esta torre que vemos no vídeo servia precisamente para monitorizar o gelo e o caudal, mas atualmente tanto a monitorização como a operação da válvula de descarga são realizadas de forma remota. Hoje, Búrfell conta com 6 turbinas Francis, totalizando uma capacidade instalada de 270 MW. Nas paredes da sala de máquinas estão penduradas algumas fotografias que testemunham o período da construção do edifício. Nas proximidades de Búrfell, visitámos outra central hidroelétrica que se estipulou designar de Búrfell 2, por se considerar uma extensão da anterior, embora funcione de forma totalmente independente. É a central mais recente, de 2018, e foi projetada pelos arquitetos islandeses VA e Landark, para funcionar de forma completamente automatizada. 2 muros de contenção de betão e um portão enorme
que anunciam um túnel, são os únicos indícios da estrutura construída dentro da montanha. Descemos cerca de 300 metros abaixo do nível do solo e fomos surpreendidos pela grandiosidade da sala de máquinas, que neste momento integra uma única turbina de 100 MW, como se vê na foto à direita. Aqui está um corte longitudinal do volume da sala de máquinas, precisamente pelo eixo da turbina. Este espaço está preparado para a integração de uma segunda turbina menos potente do que a primeira. Explorámos a região de Piorsa para visitarmos as restantes 5 centrais que integram o complexo hidroelétrico, todas operadas remotamente e que totalizam uma potência combinada de 1040 MW. A água essencial ao funcionamento de cada instalação é fornecida a partir de 3 reservatórios principais, ligados a cada central através de reservatórios mais pequenos. A central de Sultartangi, no vídeo, começou o funcionamento em 1999. Mais uma vez, os arquitetos VA foram os responsáveis pelo projeto. Esta central utiliza o fluxo de água de 2 caudais, o que garante um abastecimento constante. Ou seja, Sultartangi está sujeita a poucas flutuações de provisão de água, tal como no caso de Burfel 1 e 2. Um canal impressionante com mais de 7 km de comprimento, parte de Sultartangi e segue o rio até à barragem da central de Burfel, que vimos ainda há pouco. A central de Warnsveld, finalizada em 2001, teve o projeto de arquitetura a cargo do escritório islandês Glama Kim. E ao contrário do projeto inicial, que previa a construção de um único volume, os arquitetos acabaram por propor a divisão da central em 2 volumes, um correspondente à sala de máquinas e o outro a uma subestação e instalações de serviço. Esta solução acaba por se adequar a uma eventual expansão da central em termos construtivos e de custo. Esta central só produz eletricidade durante o inverno, divergindo em relação às restantes. Aproveita a queda do canal de desvio entre 2 reservatórios. Depois, a água é conduzida da câmara de carga até à sala de máquinas, com 2 turbinas, tal como representado neste corte. E Budarals entrou em atividade em 2014 e conta com 2 turbinas Kaplan de 47,5 MW cada. O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos do escritório OG, com sede em Reykjavik, em parceria com os arquitetos Landlag e Verkis. De resto, são nomes repetidos, há efetivamente alguns especializados em projetos de centrais de produção elétrica. Grande parte da água provém da barragem de Sultartangi. A energia produzida pelos geradores é conduzida até aos transformadores, produzidos pela EFASEC. Estão instalados à frente da central, como vemos no vídeo. Depois, por via subterrânea, a energia é conduzida até à subestação da Landsnet, da distribuidora estatal, a Sul. Nos Açores, há circuitos hídricos nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Flores. Só na ilha mais ocidental, no arquipélago, é que a contribuição do recurso hídrico é substancial. Esta é a central hidroelétrica de Além Fazenda, em Santa Cruz das Flores. Foi inaugurada em 1966. Depois das remodelações de 2015, conta agora com 3 grupos geradores com turbinas Francis, totalizando uma potência instalada de 1632 kW.
A central produz cerca de 60% da eletricidade consumida na ilha. Nos Açores, a ausência de bacias hidrográficas de grande dimensão, aliada à elevada permeabilidade dos solos, determina que os aproveitamentos hidroelétricos sejam explorados a fio d'água. Ou seja, não havendo grande capacidade de armazenamento, a água captada segue diretamente para a central. No dia em que a visitámos, acompanhámos um dos trabalhadores na limpeza das grelhas, das condutas, ao longo de todo o circuito hídrico. Estavam cheias de folhagens e de pequenas pedras. Esta é precisamente uma das diferenças em relação aos sistemas que comportam barragens e reservatórios, como os islandeses. Aqui, a intervenção humana é essencial para que o circuito hídrico funcione. Este centro de produção já não existe, como é evidente, só se vê em vestígios. É a central piloto de energia e de ondas. Foi a primeira central, a nível mundial, projetada e construída para alimentar uma rede elétrica através do aproveitamento das ondas do mar. Consistiu na materialização de um projeto de investigação científica financiado pela Comissão Europeia. A escolha recaiu sobre os Açores, em particular a costa norte do Pico, devido a diversos fatores, entre os quais o recurso energético, ou seja, a boa exposição e concentração de energia, a facilidade de acesso, a grande profundidade junto à costa e a conveniência em termos de ligação à rede elétrica. O objetivo principal da central era o de servir como protótipo. Era a qualidade do modelo matemático que estava em causa. Em 2018, concluiu-se o projeto, desconectou-se a central da rede e demoliu-se parte do edifício. Agora aos resíduos. A atividade principal da Teramba, da Central de Tratamento e de Valorização de Resíduos da Ilha Terceira, é, como o nome indica, o tratamento de resíduos. A produção de eletricidade é um subproduto, resulta do processo de incineração e contribui com cerca de 8% da eletricidade da ilha. Estas instalações foram inauguradas em 2016 e recebem resíduos de todas as ilhas do arquipélago. A partir da sala de comando, podemos ver a zona de recepção de resíduos, conhecida como o bunker. Os resíduos são depositados no bunker para serem posteriormente incinerados. A presa na foto serve para encher a tremonha que está instalada a um nível superior. A tremonha conduz os resíduos até ao forno. A central não estava a funcionar para cumprir uma paragem programada de 3 semanas. Por isso, tivemos a oportunidade de entrar na incineradora e de assistir a parte dos trabalhos de reparação no refratário da fornalha. Quando está em funcionamento, após os queimadores iniciarem a incineração, mantém-se um processo de autocombustão que queima os resíduos a uma temperatura à volta dos 1000 graus. Bom, se pensarmos na energia mais abundante, a solar, concluímos que é apenas a energia dissipada pelo Sol. Se recuarmos ao final do século XIX, o princípio do aproveitamento do calor solar foi materializado num dispositivo pioneiro, apresentado na Exposição Universal de Paris de 1878 e inventado por Augustin Mouchot. A plausibilidade do aparelho foi comprovada em plena exposição com a cozedura de um bife num forno movido a energia solar. Em 1957, Charles e Ray Eames produziram um brinquedo cinético de alumínio
movido a partir de células fotovoltaicas. O instrumento convertia a energia solar em eletricidade, cujo efeito final era o de fazer girar as várias componentes do brinquedo. Havia um propósito de sensibilização subjacente ao mecanismo. O primeiro parque fotovoltaico dos Açores foi instalado em Santa Maria em 2021. São 2.160 painéis solares que totalizam 600 kW de potência instalada. Ocupam uma área de implantação de 11.000 metros quadrados. Numa ilha com pouco mais de 5.000 habitantes, a contribuição deste centro eletroprodutor ronda os 4%. Esta é precisamente uma das características do recurso a este tipo de exploração, no caso dos Açores em particular. A área substancial de terreno que ocupa não se traduz num aproveitamento energético também substancial. A outra característica tem que ver com o tempo de vida útil destes painéis. No máximo durarão 20 anos, altura em que estarão ultrapassados em termos tecnológicos e em que a sua eficiência terá diminuído. Acresce que o destino dos componentes dos painéis não é conhecido, à semelhança das pás das eólicas, feitas de fibra de vidro, portanto de um material não reciclável. Há outro parque fotovoltaico nos Açores, na Ilha do Corvo. Começou a funcionar no final de 2021. Mas os ventos ciclónicos fizeram com que 36 painéis se soltassem da estrutura de suporte, como vemos à esquerda, menos de um dia depois de terem sido instalados. Posto isto, procedeu-se à fixação direta dos painéis a um talude de betão, uma solução que se tem vindo a provar mais resistente. A contribuição deste centro também é residual, cerca de 3%. A central térmica, que recorre ao gasóleo, assegura cerca de 97% da eletricidade aos 386 corvinos. Também na Ilha do Corvo visitámos o moinho de vento, propriedade de um funcionário da central térmica. O moinho do Agostinho, que acabámos de ver, preserva os mecanismos e os instrumentos que serviram à atividade cerealífera, movida através da conversão da energia eólica para cinética e depois para energia mecânica. Ou seja, funciona numa lógica semelhante à das eólicas atuais. O Parque Eólico do Salão, no Faial, foi instalado em 2013 e estende-se ao longo de 2 km. Os terrenos são privados, foram feitos contratos de cedência que especificam a implantação e o acesso aos aerogeradores. Na realidade, este parque sucedeu a um outro que foi desmontado na sequência da formalização de queixas de habitantes da zona relacionadas com o ruído das pás. Um dos 5 aerogeradores estava parado, pelo que pudemos assistir ao processo de reiniciação da operação. Na verdade, é praticamente tão simples quanto reiniciar um computador corrente. O modelo Vestas V52, com uma potência unitária de 850 kW, é usado apenas no Faial e é mais exigente em termos mecânicos do que o da Enercon, o fabricante dos aerogeradores instalados em 7 ilhas do arquipélago. Este é o estaleiro de obra do Parque Eólico no Corvo. Está a ser construído por uma empresa espanhola, a Norvento, para a EDA Renováveis. Assistimos a parte do processo de colocação de microestacas.
No caso da terceira, o grande contributo renovável provém da eólica, à volta de 12%. No entanto, a fragilidade deste tipo de exploração energética é a intermitência. A frequência da ilha oscila significativamente. Uma dificuldade que não se coloca em territórios continentais, nas redes abertas, em que a energia pode ser deslocada. A introdução das baterias em 2023 tem-se demonstrado útil no seu propósito, o da estabilização da frequência que sai para os consumidores. Ou seja, as baterias não servem, neste caso, para armazenar energia. A função de armazenamento requeriria um investimento ainda mais avultado. Em 1953, o então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight Eisenhower, proferiu um discurso em que equiparava o átomo a um veiculador da paz. Bom, o que não se alinha com eventos anteriores e posteriores a esse discurso que todos nós conhecemos. Nem com o cenário atual, marcado pela evidência das alterações climáticas e pela tensão internacional em torno da produção da energia elétrica nuclear. Em termos práticos, o átomo da paz pressupõe a pacificação permanente. A produção elétrica através do nuclear implica um sistema muito centralizado e com uma tecnologia massiva, portanto, mais vulnerável em comparação com os sistemas de produção elétrica com componentes dispersas. Para além disso, a essência do nuclear é militar, cujo secretismo intrínseco acaba por definir o regime político onde se inscreve. Ainda que não ao mesmo grau, o sistema centralizado, a tecnologia pesada e um certo secretismo são também observáveis nas centrais térmicas, as que se seguem. Como já referi, há uma central térmica em cada uma das 9 ilhas, isto é, um centro eletroprodutor que recorre a combustíveis fósseis. As instalações mais antigas são as de Santa Maria. E esse facto explica-se pela presença dos militares norte-americanos na ilha, que instalaram a primeira central térmica em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das centrais atuais sucedeu a pequenas centrais dispersas, a que chamavam de centrais comunitárias. Ao contrário da Islândia, nos Açores o chamado mix energético é sobretudo fóssil. A eliminação da dependência dos combustíveis fósseis no arquipélago parece longínqua, apesar de ter como meta atingir 80% de eletricidade renovável até 2030. Para já, o cenário tem sido o da acumulação, em vez da transição. O tipo de combustível influencia a própria arquitetura das centrais térmicas. Numa central a fuel, ao chegar, o combustível é depositado no tanque de recepção. Depois passa para o tanque de decantação, ou seja, inicia-se um processo de estratificação. O intuito é o de retirar a maior quantidade de águas e impurezas possível. Depois transfere-se o combustível dos tanques para as centrifugadoras para completar a remoção de água e areia. Assim que termina este tratamento, é conduzido para os tanques diários que alimentam diretamente os grupos geradores. A partir da sala de comando, os técnicos do designado despacho fazem a gestão dos grupos geradores e da rede de distribuição de eletricidade. O controlo do processo é assegurado através de planos de contingência essenciais nos sistemas isolados como o das ilhas. Isto é, a redundância do sistema é fundamental para a fiabilidade da rede. A política de redundância é evidenciada na sala de autómatos, os cérebros das operações que analisam as características da rede. Em caso de falha de um autómato, passa-se imediatamente para outro, garantindo a continuidade do funcionamento do sistema. A central termoelétrica do Belo Jardim, na terceira, foi construída em 1983. Desde então, foi alvo de ampliações subsequentes, que se podem dividir em 4 fases, traduzidas nas 4 salas de máquinas, praticamente independentes entre si.
Atualmente integra 12 grupos geradores que funcionam a fuel óleo pesado e que totalizam uma potência instalada de 78 megawatts. Eu diria que de todas as centrais é a mais complexa em termos de funcionamento e a mais complicada em termos de circulação, como atesta a fotografia à esquerda. Na verdade, são estas infraestruturas que garantem a produção elétrica nas ilhas. À exceção da Graciosa e das Flores, a maior percentagem de contribuição para a rede elétrica provém das centrais térmicas. Os combustíveis fósseis garantem 70% da produção. Na Terceira, em São Jorge, chega praticamente aos 94%. No caso do Pico, na fotografia, garantem 90% da energia produzida. A mesma percentagem é verificada no Faial, 90%. As centrais térmicas são, de certa forma, comparáveis aos combustíveis que as alimentam, densas e pesadas. Tal como as centrais nucleares podem estar em qualquer lado, não dependem do contexto. As centrais térmicas são infraestruturas autorreferenciadas, vigiadas e normalmente intransponíveis. Bom, para concluir, os sistemas de produção e as redes de distribuição estão fragilizados pelos imperativos da transição energética, pelo aumento de fenómenos climáticos extremos e pelo aumento dos consumos resultante da crescente eletrificação dos usos. O caminho parece ser o da compatibilidade no sentido ecológico. Isto porque a extração e a abstração são duas faces da mesma moeda. No caso dos Açores, os derivados de petróleo importados são uma dependência externa quase invisível à maioria dos cidadãos. Por outro lado, ainda que não recorra a combustíveis fósseis para a produção de eletricidade, a Islândia depende de uma indústria que recorre a combustíveis fósseis para o transporte das matérias-primas e dos produtos transformados. Normalmente, apenas quando há um problema, uma falha, é que estas dependências se tornam visíveis. E é precisamente nestas dependências geográficas que se compreende a condição urbana. Nestes casos, a condição é também insular. A transição energética implica necessariamente uma transferência tecnológica, como vimos no caso dos diferentes centros de produção. Para além disso, a transição energética pressupõe uma mudança profunda na nossa relação com as infraestruturas, em particular a propósito da sua visibilidade. Como escreveu o arquiteto e engenheiro Rafael Menard num livro publicado no final de 2023, se, por um lado, as energias fósseis têm uma densidade excepcional, por outro, as energias renováveis, para produzirem a mesma quantidade de energia, estendem-se por áreas vastas. As energias renováveis traduzem-se, por isso, no que Menard designa de paisagens de superfícies. São o contraponto às paisagens autorreferenciadas próprias às energias fósseis, ou, para usar a expressão do mesmo arquiteto, às paisagens de pontos. Ora, uma das alterações necessárias parece passar pela relocalização da produção de energia. Uma maior contribuição das fontes renováveis envolve uma transformação das infraestruturas e das paisagens. Reterritorializar as arquiteturas energéticas passa, por isso, por uma transição de sistemas autorreferenciados para sistemas de manifestação coletiva. Fico por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção.